Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui, juntamente com o nosso irmão Ivan, nossa irmã Áurea, comemorando e agradecendo a Deus por um ano do programa Vida em Cristo. Tenho certeza que no percurso deste ano, muitas vidas foram alcançadas através dessa programação. A gente vê o envolvimento das pessoas, né? E queremos desejar a todos os ouvintes desta programação que o Senhor continue abençoando a vida de todos. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Agradeço ao nosso irmão Ivan, nossa irmã Áurea, por nos dar o privilégio de poder estar aqui hoje, né? Agradecendo a Deus por um ano de programação e poder compartilhar esse momento com nossos irmãos. Eu sempre digo, né, que o nosso irmão Ivan, nossa irmã Áurea, são parceiros nossos da obra missionária, abraçaram a causa juntamente conosco, e eu sou muito grato a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm empenhado esse papel importante de trabalhar em favor do reino de Deus. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Eu quero deixar aqui para a meditação de todos, Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 9 e o versículo de número 10. Versículo 9 e o versículo 10 de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e o versículo de número 10. Diz o texto assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante dos louvores que nós ouvimos aqui nessa tarde de hoje, nós queremos agradecer ao Senhor pelos hinos tocados, mas agora queremos fazer uso da Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro ao coração de cada ouvinte, aonde eles estiverem, Senhor, no Brasil, fora do Brasil, em Aimorés, fora da nossa região, que a Tua palavra, Senhor, que não está presa, possa alcançar a cada vida, e que o Senhor venha usar, Senhor, a minha vida conforme a Tua vontade. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela Rádio 87.9 Aliança, eu quero deixar uma palavra para a sua meditação diante desta data tão importante, né? Onde os nossos irmãos estão comemorando um ano de programação aqui com o programa Vida em Cristo. Eu estava pedindo a Deus um direcionamento, uma palavra, para poder estar compartilhando com os irmãos, e o Senhor trouxe para mim esse texto. É um texto muito conhecido, que vai contar a história de um homem chamado Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu era um homem publicano, era um homem israelita, era um judeu, porém prestava serviço para o Império Romano. Esse homem publicano, um homem rico, um homem que foi estabelecido pelo governo para poder prestar serviço, cobrar impostos. Este homem, diante da sociedade de Israel, era considerado como um homem traidor da pátria. Era um homem considerado como alguém que desprezou os seus. Em certa ocasião, Jesus, antes de ser assunto ao céu, antes de partir para Jerusalém, para ser crucificado, diz a Bíblia Sagrada que ele decide ir para uma cidade chamada Jericó. Jesus, nos últimos dias da sua vida na terra, ele vai passar pela última vez na cidade de Jericó. No versículo de número 1, vai dizer, entrando em Jericó, né? Jesus estava entrando em Jericó, e a notícia que Jesus estava entrando já tinha percorrido sobre toda a cidade, e as pessoas tinham o desejo, o interesse de conhecer a Jesus, porque a fama de Jesus, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus se tornaram notórios, não apenas em Israel, mas em todas as cidades circunvizinhas. E o que me chama a atenção, que a notícia que se ouvia falar de Jesus era sobre os seus feitos,
sobre as suas curas, sobre os seus milagres, sobre os seus prodígios e maravilha, mas também pelos seus ensinamentos. E este homem chamado Zaqueu, ele surgiu o interesse de conhecer a Jesus. E a Bíblia vai descrever no versículo de número 3, que ele procurava saber ou procurava ver quem era Jesus. A Bíblia também vai mencionar que este homem era um homem de pequena estatura. Quando Jesus entra em Jericó, observa-se que havia uma grande multidão que o acompanhava. Isso limitava-se o acesso de Zaqueu estar próximo de Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Que por mais que Zaqueu era um homem de status, era um homem de nome, era um homem rico, ele ainda tinha uma grande dificuldade de estar perto de Jesus por causa da multidão. Nesta ocasião, da multidão está concentrada, está reunida com Jesus, ali não tinha uma fila, ali não tinha um lugar de prioridade, ali não tinha um lugar de status, porque todos queriam estar perto de Jesus e ninguém abria a mão, independente de quem estava ali. E a Bíblia vai dizer que ele, correndo adiante da multidão, subiu uma figueira brava somente para ver que Jesus estava passando por ali. Observe bem nesse texto, nós vamos entender que este homem sente o desejo de conhecer a Jesus, mas também tem a necessidade de ver quem era Jesus. A curiosidade de Zaqueu não era apenas pelo fato de ter ouvido falar de Jesus, mas esse mesmo sentido o levou a querer também saber quem Jesus era. E eu quero abrir um parêntese nessa mensagem para dizer para você que está me ouvindo: ouvir falar de Jesus é muito bom, é importante, porque nós ouvimos somente coisas boas a respeito dele, porque ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua curando, ele continua transformando, ele continua libertando, continua salvando. Ouvir falar dele é muito bom, porque isso nos desperta também a fé. E o texto de Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E o que levou Zaqueu querer conhecer a Jesus é por ele ter ouvido sobre os feitos de quem era Jesus, automaticamente foi despertado a fé em seu coração e o levou a querer conhecer a Jesus. E através do programa Vida em Cristo, hoje você está tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Hoje nós estamos falando somente dele. Hoje nós não estamos aqui pregando sobre uma placa, sobre uma denominação. Nós estamos falando do próprio Cristo. E você ouvindo falar de Cristo, eu tenho certeza que hoje pode ser que o Espírito Santo encontre guarida no seu coração e venha despertar em ti a fé e o desejo de conhecer. E quando Zaqueu agora tem esse despertamento no seu coração de saber quem era Jesus, ele foi para o segundo passo. Ele não ficou apenas com o desejo, de conhecer, mas a Bíblia vai dizer que ele passou diante da multidão, subiu em cima de uma figueira brava para ver Jesus passar. A fé, ela também nos leva a ter uma atitude. E qual é a atitude que a fé nos leva a ter? A saber quem Jesus é de fato. Ouvir falar de Jesus é muito bom. Só que a fé que nós ouvimos, através da sua palavra, também tem que trazer em nós o interesse, o desejo de conhecer a Jesus. Por que, pastor? Zaqueu não queria apenas ouvir, queria conhecer. Porque o nosso Deus é um Deus que se relaciona com a sua criatura. O nosso Deus é um Deus que se manifesta em contato, mesmo que nós não podemos ver, ele pode falar conosco, ele se apresenta através de nós, através da sua gloriosa presença e através da sua palavra que é infalível. Quem sabe você é uma pessoa que já teve a experiência de ouvir, mas esse texto eu gostaria de usar para dizer para você que muito mais além de ouvir, você pode conhecer um Deus que ele vai se relacionar com você, que vai ter um contato com você, que vai ter uma comunicação
ligação com você. E Zaqueu subiu em cima daquela figueira. E a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu foi ver Jesus ali na figueira, Jesus parou tudo que estava fazendo e direcionou-se a Zaqueu, que estava em cima daquela figueira. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Zaqueu ouviu falar de Jesus, subiu em cima de uma figueira para ver Jesus passar. Ele nunca teve um contato direto com Jesus, porque a primeira experiência foi no ouvir. A segunda é de passar a multidão para ver quem Jesus era. Mas aqui eu teve uma surpresa muito gloriosa. É um texto conhecido. O versículo de número 5 vai dizer: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa. E é uma coisa que eu acho interessante nesse texto, que Jesus chegando no lugar aonde Zaqueu estava, Zaqueu olhou para Jesus, mas o texto vai dizer que Jesus, olhando para cima, Jesus conseguiu enxergar a Zaqueu. Jesus viu Zaqueu aonde ele estava, lá em cima. Poderia ter passado direto, poderia ter se distraído apenas com aquela multidão, mas Jesus conseguiu ver Zaqueu em cima daquela figueira. E além de Jesus ter visto Zaqueu em cima daquela figueira, Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu ouviu falar, Zaqueu queria conhecer a Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Coisa gloriosa. Jesus já conhecia Zaqueu. Quando despertamos em nós o desejo de conhecer a Jesus, nós precisamos entender que antes mesmo de nós termos uma ligação com Ele através da fé, Ele já nos conheceu e nos conhece. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo de número 1, diz o texto que antes que fosse formado do ventre, Ele já te conhecia. Esse texto prova para mim e prova para você que antes do seu nascimento, antes da sua formação, existe um Deus do céu que já te conhecia. Antes da sua mãe pensar em desejar, os seus pais querer formar uma família, você já estava escrito na onipresença de Deus, na presciência de Deus. Você já era um projeto divino. E Zaqueu, sem entender nada, ele ouve o próprio Cristo chamar pelo nome Zaqueu. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje? Que falta só você querer conhecer Ele. Falta só você dar um passo para Ele. Falta só você aceitá-lo a Ele. Falta só você reconciliar com Ele. Por que, pastor? Só falta eu. Porque Ele já te conhece. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece a sua vida. E Ele vai dizer assim para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha o que Jesus faz aqui. Jesus, ele toma uma atitude de alguém que era íntimo de Zaqueu. Porque quando eu quero chegar lá na casa do irmão Ivan, da irmã Áurea, eu vou ter que fazer o quê? Ô irmão Ivan, tem como o senhor me receber na sua casa? Estou querendo passar uns dias aí, uma comunicação, ou esperar da parte do irmão Ivan, da irmã Áurea, um convite, né? Ô pastor Eduardo, vem na minha casa. Mas Jesus aqui se convidou para entrar dentro da casa de Zaqueu. Ele não esperou Zaqueu dizer assim: Senhor, tem como o senhor entrar na minha casa? Jesus falou: hoje me convém pousar em sua casa. Jesus sabia que a necessidade de Zaqueu não era apenas o conhecimento de quem era Jesus, mas Jesus conseguiu enxergar uma necessidade dentro do lar dele. E você que está me ouvindo nesse dia de hoje, quem sabe você está aqui apreensivo, pedindo a Deus que fale algo ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, mas Deus tem uma palavra direcionada para a tua casa. Jesus não quis apenas se apresentar para Zaqueu, mas também queria pousar dentro da sua própria casa. Jesus não queria ter apenas
um contato direto com Zaqueu, mas queria ter um contato direto também com o seu lar. Sabe o que me chama a atenção? Lá em Atos capítulo de número 16, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o apóstolo Paulo e Silas, ele vai chegar na região da Macedônia, uma cidade chamada Filipos. E eles são enviados pelo Senhor, porque em Atos capítulo 16, versículo de número 9, vai dizer que Paulo teve uma visão à meia-noite de um varão macedônio, que dizia: passa Macedônia e nos ajude. Então Paulo e Silas, entendendo que o Senhor estava enviando eles para a Macedônia, foi até lá em Filipos para poder pregar a palavra de Deus. E ali havia uma jovem com espírito de adivinhação, e esta jovem era comandada por alguns dos seus senhores, que usavam aquela jovem com aquele espírito demoníaco para poder beneficiar, para poder cobrar, para ter recursos financeiros através da vida dela. E aquela jovem, vendo Paulo e Silas naquela situação, começou atrás deles dizendo que eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. E chega um momento que Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, mas os seus senhores ficaram indignados, pegaram Paulo e Silas, levaram ele para os magistrados, o açoitaram e levaram ele para uma prisão. E quando Paulo e Silas estavam encarcerados, presos, a Bíblia vai dizer também que perto da meia-noite, eles cantavam e oravam hinos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou um terremoto, como os irmãos conhecem o texto, mandou um terremoto, abriu os alicerces, fez com que eles tivessem a liberdade. Só que ali tinha um homem, o carcereiro. O carcereiro desesperado, achando que os presos todos estavam soltos. Ele pensou em quitar a sua própria vida, tirar a sua própria vida. E quando ele estava prestes para suicidar, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, dentro de uma prisão interior, parou aquele homem gritando: não faça tal coisa. E aquele homem dirige-se a Paulo e Silas e pergunta: senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas respondem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Observe que coisa gloriosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa esse texto, porque Paulo agora está dizendo para o homem que estava prestes para cometer um suicídio, prestes para poder tirar a sua vida, para ele não fazer tal coisa. E aquele homem pergunta o que ele tinha que fazer, e a palavra de Paulo foi justa e certa. Ele disse: Senhor, não precisa se preocupar, todos estão aqui, ninguém fugiu, mas o segredo para a sua salvação está aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação inicia-se através do carcereiro, mas esta mesma salvação que inicia-se a casa, ampliou-se todo o seu lar, a toda a sua família. Aonde que eu quero chegar com esta palavra? Que o próprio Cristo, quando se apresentou para Zaqueu, viu-se a necessidade da salvação em Zaqueu, mas Cristo também viu a necessidade da salvação entrar dentro da sua casa. Quem sabe eu estou pregando aqui nesta tarde para alguém que já serve ao Senhor, para alguém que é crente em Jesus, mas alguém dentro da sua casa, na sua família, ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Alguém dentro da sua casa ainda não teve um encontro com Cristo. Mas eu quero dizer para você que através da sua vida, através de você, a salvação também entrará na sua casa. A salvação também entrará no seu lar. Observe bem que Jesus usa o instrumento certo para que o meio da salvação entrasse no lar de Zaqueu. Foi o próprio Zaqueu. Observe bem que Paulo usa o próprio carcereiro para que a salvação também entrasse na casa do próprio carcereiro. E o texto, voltando em Atos 16, o carcereiro tira Paulo e Silas da prisão, leva ele para a sua casa, lava-lhe os vergões. Sentado na mesa, a Bíblia vai dizer que eles pregaram o evangelho de Cristo, e o carcereiro e toda a sua casa se converteu. Olha que coisa gloriosa! A salvação entrou no lar daquele carcereiro através da vida dele. A salvação entrou na casa de Zaqueu através da vida dele. E eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que a salvação de Cristo entrará dentro do teu lar,
também através da sua vida, também através da sua ação. Por isso que você que está me ouvindo nesta tarde de hoje, quem sabe está dizendo: pastor, eu já tenho orado pela salvação do meu lar, eu já tenho orado pela salvação do meu esposo, eu já tenho orado pela salvação dos meus filhos. Não pare de orar, porque Deus vai usar a sua vida, através do seu testemunho, através da sua transformação do evangelho, para que a sua casa também seja salva para a glória de Deus. Voltando ao texto, e quando Jesus teve esse encontro com Zaqueu, ele disse assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não ficou olhando para o tempo impressionado. Diz o texto no versículo 6 do capítulo 19: apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. Olha que coisa gloriosa. Ele não disse assim: ei, um estranho que eu não conheço está querendo entrar na minha casa sem eu convidar. Diz a Bíblia que ele atendeu diretamente o chamado, apressou-se, correu, desceu depressa e ainda recebeu com júbilo, com alegria, com gozo. E o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje: hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Zaqueu se apressou porque Zaqueu sabia que era a sua última oportunidade. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje: apressa-te. Ah, pastor, eu vou deixar Deus trabalhar. Ah, pastor, eu acho que ainda não é o tempo. O tempo é chegado. O momento é esse. É o momento da decisão. É o momento de você obedecer o chamado. É o momento de você ouvir a voz de Deus, que está te chamando para um compromisso eterno. E quando aconteceu que Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria, a Bíblia vai dizer que se apresentou também os murmuradores. Na verdade, os murmuradores apareceram. E eles questionaram, dizendo assim: ei, como é que esse aí pode receber um homem pecador? Sabe o que eu acho interessante na graça de Deus? É que Jesus em nenhum momento perguntou qual era o estado que Zaqueu estava. Se era santo, se não era. Mas Jesus conseguiu enxergar em Zaqueu o que não estava vendo na vida daqueles religiosos que estavam murmurando e questionando. E o texto vai dizer que quando eles estavam questionando que Jesus estava querendo se hospedar na casa de um pecador, Jesus não precisou falar mais nada, porque o próprio Zaqueu respondeu. Versículo 8, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, a conversão, uma atitude parte da nossa parte. Diz assim, ó: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Interessante aqui que ele não falou nada com os murmuradores, não falou nada com as pessoas que estavam julgando. Ele direcionou a palavra a quem? Ao próprio Senhor. E disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu já vi muitos pregadores insinuando que Zaqueu era ladrão. Ah, Zaqueu era ladrão. Mas o texto está dizendo para nós aqui, que ele está dizendo: eu dou aos pobres metade dos meus bens. É uma decisão voluntária dele. É uma decisão voluntária. Ele entendeu que o evangelho chegou para preencher o vazio do seu coração. Era um homem rico, bem sucedido, e disse: eu dou a metade dos meus bens. Aí que ele vai dizer: e se em alguma coisa, ele está dizendo, se eu de fato ou por casualidade eu defraudei alguém, eu devolvo quadruplicado. O que é isso, irmão? É a consciência do evangelho, da transformação, de uma vida nova em Cristo, trazendo ao coração de Zaqueu. Isto foi um grande sinônimo da conversão. Aí Zaqueu sai do cenário e Jesus entra no versículo 9 para nós já entrarmos na nossa conclusão. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Hoje veio salvação para esta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus apresenta aqui para os murmuradores, dizendo assim: independente da opinião de vocês, independente do julgamento de vocês, hoje a salvação está entrando na casa dele. E Jesus aqui, ele vai alegar
que Zaqueu também é filho de Abraão. Por mais que havia uma rejeição dos judeus, chamando ele de traidor, dizendo que ele abandonou a pátria, alguma coisa assim, Jesus está afirmando e está comprovando que este também era filho de Abraão. Ou seja, dizendo, da mesma forma que vocês precisam de salvação, este também precisa de salvação. E o versículo 10, para a gente partir aqui para a nossa conclusão, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho muito interessante esta última parte do versículo 10, que diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era mais um perdido que estava em Jericó. Zaqueu era mais um homem que estava na estatística dos condenados. Zaqueu era mais um dos homens que estava na estatística daqueles que não iam ter oportunidade de conhecer a Cristo. E como eu falei no início, Jesus estava caminhando para Jericó, passando em Jericó, e o seu rumo era Jerusalém. E ele nunca mais voltaria a pisar em Jericó, pois seria crucificado diante daqueles dias. E Zaqueu entendeu que Jesus estava dando para ele aquela oportunidade. Ele sentiu o desejo e Jesus viu que Zaqueu era mais uma alma perdida que precisava ser resgatada por ele. E eu digo para vocês que estão me ouvindo, que o Cristo, Filho de Deus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Os enfermos não precisam do médico, mas os enfermos precisam do médico, o são não precisa do médico. E os pecadores precisam da misericórdia, do cuidado, do carinho de Jesus. E Jesus justamente veio para salvar quem? Quem está perdido. E quem sabe você que está me ouvindo nesse dia de hoje, encontra-se sem expectativa de vida. Quem sabe esse 2024 você passou um ano difícil, passou um ano sem esperança, sem convicção, entrou 2025 sem nenhuma esperança. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você ache que não tenha mais solução para a tua vida, mesmo que você se encontre no quadro dos perdidos, Jesus tem salvação para a tua vida, Jesus tem salvação para a tua casa, Jesus tem salvação para a tua família. E eu acho interessante que a palavra salvação vai muito mais além do que ser salvo. A palavra salvação também significa livramento. Quem sabe durante todos esses anos da sua vida, você viveu sem nenhuma expectativa, mas eu quero dizer para você que o programa Vida em Cristo hoje está apresentando para você a solução da tua vida, Jesus Cristo. O programa Vida em Cristo hoje está trazendo a mensagem evangelística ao teu coração e dizendo para você que você pode estar esquecido, abandonado, perdido para a sociedade, mas Jesus Cristo te acha, Jesus Cristo te encontra, seja no meio da multidão, seja em cima de uma figueira, aonde você estiver, Jesus Cristo vai te encontrar. Eu sempre prego e digo para as pessoas que não adianta nada o homem tentar se esconder de Deus, porque aonde o homem estiver, Deus também está presente. Quem sabe você já ouviu a voz do Senhor e por inúmeras vezes você tentou se esconder de Deus, tentou fugir do chamado de Deus. Deus já vem falando com você através de sonho, Deus já vem usando pessoas para poder falar com você, Deus já vem falando com você através da palavra, mas você ainda se posiciona como um perdido. Você já foi achado por Cristo, você já foi encontrado por Ele. E o que eu preciso fazer então, pastor Eduardo? Aceite o convite de Jesus, deixe Ele entrar na sua casa, Ele vai entrar no teu lar, Ele vai entrar na tua vida. E quando Jesus disse para Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu poderia dizer, muito bem, eu não quero que o Senhor entre lá, eu não aceito o Senhor na minha casa. Mas aqui, Zaqueu percebeu que Deus estava dando para ele essa oportunidade. E quem sabe, inúmeras vezes, Deus já bateu na porta do seu coração. Quem sabe você que acompanha essa programação já vem um ano, quem sabe você que já vem ouvindo este programa, durante esse ano todo, mas ainda não tomou a decisão. Hoje pode ser uma data oportuna para você entregar sua vida para Cristo e dizer, eu não posso entrar este ano de 2025 dessa mesma forma.
forma. Deus tem um ano novo para nós, que esse ano de 2025, mas tem uma vida nova para poder oferecer para todos nós. E o que me chama a atenção, que Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, que Deus continue falando ao coração de vocês de uma forma poderosa e especial. E não se esqueça, Jesus Cristo ama a cada um de vocês e Ele morreu na cruz do Calvário para poder perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, irmão Ivan. Muito obrigado, irmã Áurea. Que Deus continue abençoando os irmãos poderosamente. Amém? Muito obrigado.